E depois a gente dá prosseguimento no culto, no nosso culto de hoje. Oramos. Obrigado, Senhor, por estar aqui na presença, tua presença, para louvar o teu nome, junto com os irmãos. Abençoa, Senhor, os que vieram, os que não vieram também. Abençoa, Senhor, para que eles possam vir numa próxima oportunidade. Eu te peço, Senhor, que me capacite para dirigir esse culto. E me dê discernimento para ficar longe do pecado, Senhor. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 176. Em seguida, vamos cantar o 462 também. Hino 176 do cantor cristão. Tempo de ser santo. Amém. Pedro, quer ajudar? Quer tocar? Não, Pedro.
Para dar seguimento no nosso culto, vamos fazer a leitura. Salmo 115, de 1 a 9. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Todos. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Amém. Oração. O irmão Pedro pode orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade que o Senhor tem dado a nós, Pai, cada um que está aqui na sua casa, Senhor nosso Deus, para aprender mais e mais de Ti, Deus. O Senhor venha abençoar a fé de cada irmão aqui, Senhor nosso Deus, abençoar a vida espiritual de cada um, Pai amado. Obrigado, Deus, por tudo que você tem feito em minha vida. Amém. Obrigado, Deus, porque aqui estou, Pai amado. Eu estava meio sem condições de vir por causa dos meus problemas de saúde. Mas pela sua misericórdia, graças a Deus, estou aqui. Amém. Agradecido, Deus, porque aqui estou. Deus me abençoe a minha saúde. Eu posso sempre estar presente, Pai, na sua casa, Senhor nosso Deus, para fazer a sua vontade. Amém. Agora, Pai amado, eu te peço, Senhor, a cada irmão que apresenta, o Senhor venha abençoar a vida de cada um, a saúde de cada um, Senhor nosso Deus, a fé, Pai, que nós possamos estar sempre reunidos, Pai, na sua casa, para te louvar e engrandecer de seu santo nome. Amém. Obrigado por tudo, Deus. Dê a sua paz, a sua bênção a cada irmão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 169, Mais de Cristo.
Irmã Cione, temos aviso? Por favor. Boa noite, igreja. Então, nós estamos no mês de novembro azul, né? Mas como nós não fizemos o Outubro Rosa, próximo sábado, a partir de 17h30, nós teremos o nosso encontro de Outubro Azul e Rosa. Isso, azul e rosa. Porque o rosa é das mulheres, né, das mulheres e o novembro dos homens. Né? Então, eu queria contar com a presença de todos os irmãos. As irmãs estão sabendo, nós já colocamos no nosso grupo, né? Cada uma vai trazer um pratinho para a nossa confraternização, depois de acontecer a palestra. E a palestrante vai ser a nossa irmã Luciana. Né? Ela vai falar sobre as emoções e... como é mesmo? Emoções que... A influência que tem das emoções na saúde. na saúde. Então, eu queria contar com a presença de todos que puderem estar conosco, tá bom? Nós vamos colocar o aviso durante a semana nos nossos grupos. Amém. Tá bom? Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Vamos entoar o hino 308, para onde for irei. E quem está preparado para os dízimos e oferta, que aproveite este horário. Faça.
eu quero ler aqui três versículos do Salmo. O Salmo 101, versículo 1, 2 e 3. Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Aprendemos aqui que devemos ter um coração íntegro. Se a gente ler o Salmo todo, ele é pequenininho também, ele é 7 versículos, a gente vai entender também que o fiel a Deus fica longe do mal. Eu queria convidar o irmão Agenor para uma participação especial. Irmãos, os nossos cantores do passado já estão na glória, e a música que eu vou cantar aqui é do compositor Jair Pires. Nos anos 60, 50, 60, 70, ele foi um cantor que se expandiu por todo o Nordeste. Então naquela época eu ouvia cantar os hinos, mas não sabia que era da autoria dele, como que ele canta meu povo, alega meu povo. Outros hinos que o próprio Luiz de Carvalho cantou dele, e eu vou cantar este aqui, e ele deu o título desta música de O Homem Rico. Eu pedi para o irmão Reginaldo colocar o playback para mim, eu vou ver se eu consigo cantar.
aliviares que é difícil um rico entrar no céu, porque o seu coração está preso no dinheiro. Porém, se o homem rico com Jesus se consertar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar. Pode ver que ele foi gravado há muito tempo, até eu me perdi aqui, mas é uma verdade. Às vezes as pessoas começam lá de baixo, uma vida difícil, e a pessoa serve a Deus de coração, e de repente começa a crescer financeiramente, e se envolve com muitas coisas, e as coisas de Deus vai ficando para trás, e aí a pessoa se esfria, porque o muito dinheiro o tirou do caminho da vida cristã verdadeira. E as pessoas que não conhecem a Deus já vivem mesmo por causa do dinheiro. Então corre atrás do dinheiro, querem riqueza, querem tudo e não se lembram de Deus. Deixa para lembrar naquele momento que está partindo, todo mundo correndo e lutando para que viva, mas teria que se lembrar de Deus, enquanto Deus está lhe concedendo forças, poder, dinheiro, essas coisas tudo, que não colocasse o dinheiro na frente de Deus. Por isso não é que o apóstolo Paulo adverte, não é pecado ser rico, mas é pecado viver para o dinheiro. Então a música do Jair Pires quis dizer isso aí. Eu vou cantar o hino 384 do cantor cristão. Se alguém quiser acompanhar, seja à vontade. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que eu tive dizer, vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar. Já ouvi não só uma vez tantas terras humilhado, cuja voz ouvi, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que eu vi dizer, vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz ensina o caminho e vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que eu vi dizer, vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar. O que eu fiz por ti, tudo que eu sofri
Para dar prosseguimento, eu passo a palavra ao pastor para fazer a sua mensagem. Irmãos, muito se falou, comentou sobre os festejos do Halloween durante a semana nas escolas e até em repartições públicas, um costume que veio importado da América, da outra América, para o nosso país. E nós queremos ver à luz da palavra de Deus. Nós já ouvimos e assistimos até na mídia, através da internet, vários vídeos falando sobre esse tema, sobre esse assunto, mas eu gostaria de me ater a esse assunto à luz da palavra de Deus. Halloween, o folclore satânico. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Muito bem. Efésios capítulo 5, versos 6 a 11. Convidamos todos os irmãos a se colocarem de pé para fazermos esta leitura da palavra de Deus, Efésios 5, de 6 a 11. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, no passado, porém agora, no presente, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices ou participantes nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E o 12 diz assim: porque o que eles fazem em oculto, às escondidas, o só mencionar ou referir é vergonha. Que Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, o mundo nunca foi influenciado pelos poderes satânicos como em nossos dias. Satanás tem pressa. Ele conhece as profecias bíblicas, talvez muito mais do que muitos membros de igrejas. Ele é conhecedor da escatologia bíblica. Ele sabe que Deus já decretou a sua condenação definitiva. Satanás sabe disso. Ele não descansará enquanto não vê prostrados diante dele as multidões de homens, mulheres e até crianças de todas as nacionalidades, culturas, etnias e credos. Então, irmãos, a obra de Satanás
consiste em atrair para si as pessoas, os povos, as nações. Olha o que nos fala a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12, e versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe disso, irmãos. E porque ele sabe disso, ele vai usar todas as suas ferramentas. Ele é estrategista, oportunista. E ele tem as ferramentas certas para as ocasiões certas. No século passado, quem não ouviu falar no movimento chamado Nova Era? Irmãos, esse movimento não acabou. Muda de vestimenta, de roupagem, mas o conteúdo é o mesmo. O rótulo pode ser mudado, mas o conteúdo é o mesmo. O pastor Samuel Fernandes Magalhães Costa, ele, na época que o movimento Nova Era estava em evidência, ele declara que esse movimento conseguiu atrair a elite intelectualizada, ele conseguiu atrair as massas, pois nas suas doutrinas não existe nenhum tipo de pressão, de cobrança, é abertura, é liberdade plena para as pessoas fazerem o que elas bem julgarem, acharem por bem. Então, meus irmãos, Deus, na sua palavra, Ele estabelece padrões, Ele estabelece critérios para as pessoas. Aqueles que decidem segui-lo, aqueles que decidem andar com Ele, devem de antemão saberem quais são os requisitos necessários apresentados por Deus para poderem andar com Ele e fazerem a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, o movimento chamado Halloween, que hoje está presente nas escolas, presentes, eu estive em algumas, pelo menos em uma repartição pública municipal, lá estavam algumas figuras, né, desse movimento, dessa festa, porque o propósito de Satanás é de atrair, é de disseminar e universalizar os seus planos para levar à condenação o maior número possível de pessoas. E Deus quer salvar os homens e mulheres deste planeta. Por isso que Cristo deu a sua vida, não só para a salvação dos judeus, mas para todas as nações, para todos os povos, para todos que venham se arrepender e colocarem a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, meus amigos, meus irmãos, o propósito, a base do evangelismo, da palavra de Deus anunciada e pregada, é para libertar aqueles que jazem nas trevas, que jazem sob o domínio de Satanás. Quando Paulo fala que até aquilo que eles fazem em oculto, o só referir ou mencionar essas coisas é vergonhoso, é condenável. E Deus não oculta nada dos homens, irmãos. Tudo que Deus faz e tudo que Deus fala é para
evidenciar, é para mostrar a sua vontade, o seu propósito para os povos, para as pessoas. A morte de Cristo foi pública, foi evidente, todos ficaram sabendo, o mundo inteiro sabe que um dia Jesus Cristo deu a sua vida na cruz para a remissão dos pecados. E aquele sangue derramado na cruz tem operado transformações profundas, mudanças profundas, não só no tempo de Cristo, mas em todos os séculos e em todas as nações. Nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, 18, diz assim, o 17 diz, então regressaram os 70, Cristo não teve só 12 apóstolos, só 12 discípulos, 12 eram aqueles que estavam diuturnamente com ele, né? Faziam parte do colégio, chamado colégio apostólico, mas Cristo tinha um número incontável de outros discípulos que não andavam com ele, mas que foram ganhos por aqueles que estavam com ele. E ele só de uma vez, ele enviou 70 discípulos para levar a sua palavra. E no versículo 17, quando eles saíram e confrontaram as pessoas de várias cidades, declara-nos o texto, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, olha a declaração de Cristo, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões no campo espiritual, não no sentido literal, né? E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que me chama a atenção aqui é quando ele declara, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E Paulo nos fala lá na carta aos Efésios, capítulo 6, que Satanás transformou este espaço acima da nossa cabeça como seu QG. Então, de lá, né, das alturas, ele comanda toda a sua obra maligna em todo o planeta Terra. Então, irmãos, para nós não é novidade quando surgem movimentos como o Halloween, não é? E ingenuamente, irmãos, tem pais cristãos que ainda permitem que seus filhos participem desta festa maldita, desta festa satânica, que recebam aqueles docinhos, aparentemente, né? Eles distribuem docinhos, guloseimas para as crianças. Olha o que Satanás faz, irmãos. Ele quer preparar uma geração para servi-lo, para adorá-lo. Nós, como filhos de Deus, como pessoas idôneas e conhecedoras da palavra de Deus, nós temos que rechaçar isso. Nós temos que preparar essa geração que está vindo aí. Vamos mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, que as coisas que vão acontecer daqui para frente vão ser cada vez mais aterradoras e preocupantes. Temos que preparar, irmãos, esta nova geração para o que o diabo está preparando, porque ele sabe que a sua condenação é iminente, ele sabe que o seu julgamento um dia vai acontecer, e ele não mede esforços para rebanhar, para preparar uma geração
que lhe pertença. Por isso que não podemos recuar na pregação da palavra de Deus, não podemos nos calar, mostrando para esta geração que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz para nos libertar dos poderes das trevas. Ele deu a sua vida na cruz para nos resgatar das garras de Satanás. Nós precisamos mostrar para esta gente, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus, é a única fonte de transformação e libertação para este povo que vive sob a égide, sob a operação de Satanás. Eles acreditam, irmãos, em bruxas. Eles acreditam em seres invisíveis que cuidam da natureza. Eles acreditam em gnomos, em duendes, em elfos, em ondinas, em salamandras, em silfos. Os gnomos, para eles, são maiores e mais mesmo sendo de aparência esquisita, mas isso não lhes causa espanto, não lhes causa medo. Eles acreditam, essa gente que se envolve com esses movimentos, eles acreditam que os incensos podem limpar o ambiente e o corpo, transformando a energia negativa em positiva. Já viram? Quando chega o começo do ano, início do ano, não é? Como é que chama aquele grupo que... Os candombezeiros não, mas tem um outro nome que prevê o futuro, que... Não. Vidente. Os videntes, irmãos, eles têm abertura na mídia para jogar os seus búzios na mesa, para prever o futuro, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer comigo, e as pessoas acreditam nisso, irmãos, cegamente, de forma ignorante, porque não conhecem a palavra de Deus. Eles creem que os incensos purificam o ambiente, purificam os corpos, transformando em energia positiva. Nada disso, irmãos, nós podemos aceitar como evidência, como sendo de Deus, mas oriundo de Satanás. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Olha o 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, de Cristo, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Cristo, e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o que é pecado? Pecado é maldição, pecado é ignomínia, pecado leva o homem à destruição, à separação de Deus. Mas a Bíblia fala, o apóstolo nos declara que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos liberta de toda maldição imposta pelo diabo, imposta por Satanás. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, Velho Testamento, uma recomendação solene aqui para o povo e também para nós: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, vendo o sol, a lua
e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Irmãos, há muitos povos e culturas que acreditam na força da natureza. Nós trabalhamos em uma tribo indígena em que eles acreditavam na força da natureza, na influência dos animais para caçarem, para pescarem, para conseguirem as coisas. Eles trocam, eles invertem, eles não acreditam em Deus, mas acreditam nessas coisas. Por isso que a palavra de Deus nos fala que a condenação virá para os que rejeitaram a Cristo, independentemente se ele pertence a uma etnia, a um povo isolado, ou se ele nasceu em uma civilização. Isso não faz diferença, porque a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala que todos pecaram e separados e destituídos estão da glória de Deus. Eles acreditam na astrologia, desrespeitam as exortações bíblicas, contidas na palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 47, versículos 13 a 15. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Olha aqui. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. O horóscopo. Quanta gente, irmãos, que não sai para o seu trabalho ou para uma viagem enquanto não ouvir o que o seu signo está dizendo. Olha aqui, irmãos, a palavra de Deus. Eis que serão, verso 14, como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Assim serão para castigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade, dispersar-se-ão, cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Meus irmãos, muitos deles acreditam que as pirâmides, os cristais, têm o poder de atrair energias positivas ou energias cósmicas e até de curar certas enfermidades. Eles também acreditam que a redenção do homem é fruto de uma decisão própria do homem e não de Cristo. É onde entra a doutrina das boas obras, de que se você fizer o bem para as pessoas, você terá como recompensa a sua salvação. Sendo assim, o sacrifício de Cristo não terá valor para estas pessoas, se elas vão entrar no céu pelas obras que elas fazem, obras meritórias. Então, o sacrifício de Cristo cai por terra. Romanos capítulo 7, versículo 24, o apóstolo Paulo nos declara o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando Paulo olha para si mesmo e se considera miserável, ele está falando do homem, Paulo.
Ele está falando da sua carne, ele está dizendo, eu por mim mesmo, por conta própria, por iniciativa própria, não vou chegar a lugar nenhum. Aliás, chegaria no inferno. Mas ele diz, graças a Deus, verso 25, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, ele coloca a sua confiança, ele coloca a sua fé no sacrifício de Cristo, e não em si mesmo, e não na sua própria bondade, na sua pessoa. Ele diz, eu sou miserável. Há uma outra versão que diz, desgraçado o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, muitos desses movimentos, eles transformam a sua crença no movimento chamado reencarnação. Eles acham que o homem ou a mulher, no final de tudo, eles vão se reencarnar e se transformar em determinados seres. Quando a palavra de Deus nos fala que, uma vez morrendo, o que vai nos restar no final de tudo é o julgamento. E voltando ainda à carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 18 a 20, Paulo fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não faço, que não quero, esse eu estou fazendo. De mim não vai sair nada proveitoso, não espere que de mim alguma coisa útil vai acontecer. Se eu sou o que sou, se eu tenho o que tenho, eu devo a Jesus Cristo. Irmãos, esse movimento chamado Halloween, embora se apresente como uma festa cultural e, entre aspas, inofensiva, os seus símbolos e práticas continuam associados ao mundo espiritual das trevas. Fantasias de bruxas, caveiras e demônios são cada vez mais comuns, e grupos ligados ao ocultismo, ao satanismo, e eles consideram o Halloween uma das suas datas mais importantes. Lá nos Estados Unidos, nós chegamos a uma época lá, exatamente nesse período. Irmãos, lá é muito mais intenso do que aqui, O povo dá um valor muito grande a esse movimento, a essa festa. E eles enfeitam as frentes de suas casas, irmãos, com figuras horripilantes, aterradoras, de gente sem cabeça, ou alguém sendo assassinado, perdendo uma parte do seu. E eles colocam esses objetos lá em frente às suas casas, como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal. Você se sente mal ao ver aquelas figuras expostas diante das famílias, diante das casas. Irmãos, como é que nós podemos aceitar isso como sendo de Deus, como sendo uma coisa natural? Voltando ao que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, é uma recomendação solene: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenárias. Especialistas e líderes cristãos alertam que, ao participar desses festejos do Halloween, mesmo por brincadeira, o cristão pode estar abrindo brechas espirituais
e normalizando aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus condena. Nós precisamos ser luz entre as trevas, e não o contrário, irmãos. Nós somos chamados para sermos luzes em meio ao mundo tenebroso. Jesus fala em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós, como luzes desse mundo, nós temos que brilhar nesses ambientes tenebrosos, onde as pessoas estão cada vez mais renegando, rejeitando os preceitos de Deus, a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em vez de se render ao apelo cultural do Halloween, os cristãos são chamados a testemunharem a verdadeira luz e a viver de forma coerente com o Evangelho. Enquanto o mundo veste máscaras, o cristão escolhe viver sem disfarces, na verdade e na pureza do Evangelho. Enquanto o mundo celebra a morte através desses festejos, os filhos de Deus celebram aquele que venceu a morte e o inferno, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a mensagem que nós temos para anunciar para essa geração, para esse povo que cada dia que passa, eles se distanciam mais de Deus, eles se colocam mais distantes de Deus. Por isso que Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades que se nos deparam, que surgem diante de nós. Não vamos nos calar, não vamos nos intimidar, não vamos nos envergonhar de nos apresentarmos como seguidores de Cristo, como filhos de Deus, como filhos da luz. Não vamos viver ocultos ou escondendo a nossa luz debaixo do alqueire, mas vamos deixar que a luz de Cristo em nós, ela brilhe, ela resplandeça diante dos homens. Eles precisam ver a luz de Cristo em nós. Vamos nos calar, irmãos, diante de toda essa avalanche satânica, perniciosa que se apresenta diante de nós. Não podemos nos calar. Vamos fazer como fizeram os apóstolos de Cristo no primeiro século, que enfrentaram as autoridades perseguidoras, ameaçadoras. Muitos dos servos de Deus foram sacrificados, irmãos, foram levados e jogados nas covas dos leões, nas fornalhas ardentes, foram arrastados pelas ruas ou lançados dos pináculos do templo por causa de sua fé, por causa do seu testemunho. Por que estamos nos calando, irmãos? Estamos nos acovardando diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Vamos pedir graça, Deus, e sabedoria para que possamos testemunhar do Senhor. Paulo fala no versículo 12 de Romanos 8, repetindo o que nós falamos assim: pois, irmãos, nós somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E este mesmo apóstolo nos fala também, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, muitas vezes nós fazemos como aquela pessoa que tem uma joia preciosa e para não desgastar aquela joia, essa pessoa esconde ou guarda, não é? Lá no fundo do seu baú, do seu guarda-roupa, aquela joia. Quando deveria expor, quando deveria mostrar, para chamar a atenção dos de fora. A palavra de Deus é essa joia preciosa que nós estamos ocultando para as pessoas. Essa joia preciosa que deve ser vista por todos que estão aí fora. A palavra de Deus é a fonte de libertação e é a única fonte de libertação que existe. Não há outra fonte de libertação além da palavra de Deus. Nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. Nós somos chamados para testemunharmos de Cristo perante esse mundo que jaz nas trevas, que jaz longe da presença do Senhor. Vamos pedir graça a Deus e sabedoria e coragem para podermos então testemunhar de Jesus Cristo a estas pessoas. A Bíblia é clara em nos advertir sobre tudo isso que está acontecendo aí fora, mas também ela nos chama a atenção para não nos envolvermos com essas práticas espirituais da maldade que se opõem à fé, que são contrários à fé evangélica. Nós temos os nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso corpo, para podermos então chegar a toda esta gente e alcançarmos estas pessoas com o testemunho do Evangelho. Eu tenho evangelizado um casal, aqui na cidade. Ele é cabeleireiro, a esposa também. E eles nos pediram a Bíblia, e nós levamos a Bíblia para eles, na certeza ou na esperança de que eles aproveitem aquele livro para poder então crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Então, irmãos, são oportunidades que nós não devemos perder. Quando você vai em algum lugar e surge uma oportunidade de falar de Jesus para aquela gente, não se omita, não se envergonhe, aproveite aquele momento para falar de Jesus para as pessoas. E agora, nesse período em que as pessoas estão tão envoltas, tão comprometidas com esses movimentos, que nós, como filhos da luz, possamos levar a luz para os que estão nas trevas, para os que jazem, como diz a palavra de Deus, no vale da sombra da morte. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 239, que fala exatamente sobre a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar.
problema. Gentileza, vem aqui orar, encerrando o culto desta noite, depois a nossa divisa. Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite. A pregação do pastor é boa, né? Que Halloween é dia das bruxas, né? A palavra de Deus fala que a gente não deve consultar bruxa, nem adivinho, nem espírito, nem evidente, essas coisas. Porque a gente tem um Deus, né? E o Deus, ele sabe de tudo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E é um Deus que a gente ora a pedir para curar o que a gente tem, se a gente tem alguma doença, a gente vai a Deus, se a gente tem algum problema, a gente vai a Deus. Mas tem um Deus para buscar, né? Por isso que a gente não deve cultivar essas coisas, viu? E Halloween é dia de bruxa, né? E bruxismo, bruxaria, a gente sabe que é magia negra. Então não é coisa boa, né? Quem invoca essas coisas sabe que tem o diabo está por trás, né? Tem os demônios por trás. Você estava vendo aqui o hino que você estava cantando, né? O rei está voltando, né? Eu lembrei de uma vez um pastor, né, que foi pregar numa igreja, aí chamou a orquestra antes dos irmãos chegarem e botou embaixo da igreja. Aí falou para a orquestra, quando eu falar Jesus está voltando, eles tocam a trombeta. Aí ele começou a pregar, ele falou, Jesus está voltando, eles tocaram a trombeta lá embaixo, os irmãos, com aquele barulho dentro da igreja, todo mundo correndo, sumiu, o pastor fechou o olho, abriu o olho, só tinha uma menina sentada no... Mas cadê o povo da igreja? Não, quando você falou Jesus está voltando, a trombeta tocou, sumiu todo mundo. Falei, você correu por quê? Aí porque eu sou aleijado, senão eu tinha corrido também. É coisa séria, mas a gente brinca, mas é coisa séria. Viu? Quando Jesus estiver voltando, a gente tem que ver se a gente está preparado mesmo. Vamos orar e agradecer. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo dia, pela vida, Senhor, pela semana que está se iniciando, ó Pai, pela semana que se passou, Senhor. Pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, Senhor. Que Deus nos protege, né? A gente anda, a gente caminha, ó Pai. Tu coloca as tuas mãos ali, nos guia, Senhor. E nos protege, Senhor. Nos livra do que é mal, do que é ruim, ó Pai. Que tu possa sempre estar conosco, Senhor. Obrigado pelo esse culto que foi realizado, pela palavra que foi pregada, pelos hinos que foi cantado, Senhor. Que tu, ó Deus, venha estar abençoando cada irmão que está aqui presente. Aqueles que não estão aqui, os motivos, as razões, que possa estar tocando no coração, ó Deus, para que possa sentir desejo e vontade de vir na tua casa, Pai. Abençoe aqueles que estão enfermos, Senhor, que possa colocar a cura, Senhor. Aqueles que estão desempregados, que possa abrir uma porta de trabalho, ó Pai. E aqueles que estão passando por problemas, Senhor, que possa estar colocando uma solução e resolvendo, ó Pai. Nos abençoe, nos protege, Senhor. Nos dá um retorno tranquilo e em paz, ó Pai. Que suplico e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Te pedindo perdão dos meus pecados e minhas faltas. Amém. Nossa divisa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém. Pois é, irmão. Irmão Saulo. Eu queria ajuda de 2 ou 3 homens que não tenham problema